Sendo fiel ao tema que os irmãos propuseram, eu quero pregar hoje sobre o seguinte assunto: o que significa dizer que Jesus é o Amém? O que significa dizer que Jesus é o Amém? O que significa dizer que Jesus é o Amém? A palavra Amém, ela aparece na Bíblia 73 vezes. No Antigo Testamento, ela é citada 24 vezes. E no Novo Testamento, ela aparece 49 vezes. Moisés usou no Pentateuco, ou na Torá, a palavra Amém em vários livros, mas em Deuteronômio foi aonde ele mais repetiu esse termo. Benaia, herói de Davi, usou, depois de algumas de suas vitórias sobre os inimigos de Israel e sobre os inimigos de Davi, a palavra Amém para designar que foi Deus quem lhe deu aquela vitória. O próprio Davi, o grande rei de Israel, ele escreveu a expressão Amém em diversos louvores. Estes louvores estão descritos no primeiro livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, mas sobretudo no livro dos Salmos. Davi gostava de usar esta palavra, Amém. E o grande reestruturador do país de Israel e da cidade de Jerusalém e da região de Judá, o Neemias, depois que, a partir de 516 a.C., ele retorna junto com os judeus, ou uma parte que ele trouxe para Jerusalém de volta, uma parte de judeus, voltando do cativeiro babilônico, medo-persa e persa. Neemias, no seu livro, diante da comunidade de Israel, usou a palavra Amém, e mais do que isso, motivou o povo a dizer de modo uníssono a palavra Amém. Em Neemias você vê o Amém como uma palavra de confirmação e de aceitação de todo o povo. Os salmistas, além de Davi, gostavam de fechar os salmos com a palavra Amém. Se você pegar o termo Amém e for analisá-lo a partir dos 150 salmos, você vai ver que é um termo recorrente entre os salmistas. Nos evangelhos, esta palavra ocorre em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Quer dizer, os evangelistas, autores dos evangelhos, eles gostam desta palavra como confirmação. No livro de Atos, quase que a gente não vê a palavra Amém, mas algumas poucas vezes ela aparece. Agora, aonde ela será repetida muitas vezes é nas cartas, principalmente na pena do apóstolo São Paulo. Paulo era um indivíduo que usava com recorrência a terminologia do Amém para confirmar, para dar validade para algumas coisas e para motivar os irmãos a ter no linguajar cristão essa expressão que hoje se popularizou e está na nossa boca, está na nossa palavra, e às vezes até em momentos de conversas e diálogos que esta palavra não cabe, nós a usamos. Todos nós aqui já utilizamos essa palavra, por exemplo, na rua, para confirmar alguma coisa, como se todo mundo a conhecesse. E às vezes a gente utiliza até em reunião. Um dia eu estava numa apresentação minha, numa pós-graduação, e eu terminei a apresentação com Amém. Pensei que estava falando a igreja, eu estava falando a turma da faculdade, e eles acharam estranho. Mas alguns que são da fé evangélica confirmaram e disseram Amém mesmo. Eu falei, pronto, esse daí sabe do que eu estou falando. Então, é muito interessante isso. Eu uso no final das minhas
postagens na internet, eu uso a expressão ósculos. E eu me lembro até hoje, um dia, que eu estava na vara de Jandira, fazendo audiência, e de repente um colega advogado, que a gente sempre debatia lá, porque ele representava uma parte, eu representava outra, e aí teve um tempo de estiagem no nosso debate, e aí nós estávamos tomando café, aí ele com a pastinha dele chegou para mim e falou: doutor Henrique, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pode. Aí ele: por que o senhor fecha todas as suas postagens, eu acompanho o senhor, sei que o senhor me acompanha também, com a palavra lá, ósculos? Por quê? Aí eu disse: tá querendo ouvir o evangelho, isso é muito bom. Aí eu falei: bom, ósculos é uma expressão paulina, sobretudo, bíblica, neotestamentária, mas sobretudo paulina, que quer dizer beijos. Então eu despeço igual o Jô despedia, um beijo do gordo. Mas para não ser plagiador do Jô, então eu coloco ósculos, um beijo, né? Ok? Ou beijos, né? É isso, um beijo no rosto, um beijo de respeito, um beijo de carinho, um beijo de amizade. É isto. Aí ele ficou muito feliz e ele anotou na pasta dele, né? No outro dia eu estava em Barueri, e aí eu estava lá no fórum, lá esperando uma audiência, e aí veio um colega advogado, que a gente também se conhece na internet, e ele falou assim: Henrique, o que significa esse negócio chamado amém que vocês falam? Aí eu falei: olha que legal, você vê isso aonde? Aí ele falou: eu vejo na internet, eu vejo os irmãos da igreja falando, os irmãos não, ele falou os irmãos, os evangélicos falando, o que significa esse negócio amém? Aí eu falei: poxa vida, quando a gente fala amém, nós achamos que isso é popular e que todo mundo conhece o significado, porque isso está em nós e nos identifica diante das pessoas. É mais ou menos como Deus abençoe e mais ou menos como Deus te pague. A gente usa na mesma proporção, né? E aí, quando nós olhamos para as doutrinárias, nós vemos que o apóstolo São Paulo, ele cultivava essa prática da igreja também, dizer amém. E na carta aos Romanos, é a carta em que Paulo mais referenda ou mais cita a expressão amém. Agora ela também é encontrada nas cartas pedrinas, ela também é encontrada na carta de João, de Judas, e também encontrada nas 3 epístolas de João. Agora é interessante que de todos os 66 livros da Bíblia, o livro que mais fala da palavra amém é o livro de Apocalipse. Em Apocalipse, a palavra amém, ela acontece 9 vezes. Por exemplo, ela é citada em Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Jesus a glória e o poder para todos sempre. Amém. É citada também em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Ela é também dita em Apocalipse 1:18, e o que sou, o que vivo e o que fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Veja que aqui quem está falando é o próprio Jesus, e Jesus também, ele gostava de um amém. Ele é o amém, mas ele também tinha essa palavra na sua boca, no seu vocábulo. Em Apocalipse 3:14, aqui o próprio Senhor Jesus é chamado de amém, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Em Apocalipse 5:14 também, e os 4 animais são aqueles 4 seres que João vê ao lado do grande trono de Deus, e quando ele vê ali Deus assentado sobre o trono, Cristo à sua direita, e do lado 4 animais, um representando a águia, outro representando o touro, outro representando o leão e outro representando o homem. E ele vê ali os 4 seres,
e aqueles 4 seres, eles cantam e dizem assim, amém. E os 24 anciãos que estavam lá se prostraram e adoraram ao Cordeiro e àquele que vive para todos sempre, dizendo amém. Veja que amém aqui tem uma conotação de uma forma de glorificação. Também aparece em Apocalipse 7:12, quando dizendo amém, louvor e glória, sabedoria e oração, de ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Esse texto é muito interessante, que esse texto fala dos redimidos. Os redimidos, João vê lá no céu os redimidos, e quando ele vê os redimidos, os remidos, quando ele vê os salvos, os libertos, ele ouve os salvos e os libertos louvando e glorificando a sabedoria, a glória, a ação de graça, a honra, o poder e a força de Deus, e terminando o louvor com um grande amém. Em Apocalipse 19:4, que trata sobre a vinda gloriosa de Cristo, também diz assim, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se diante de Deus, daquele que estava sobre o trono, e disseram, olha que interessante o que eles dizem amém e aleluia. É interessante que essa expressão amém é uma expressão universal, apesar de ter uma origem hebraica, ela não muda de idioma para idioma, de dialeto para dialeto, de vernáculo para vernáculo, não, ela é a mesma expressão. Um brasileiro que fala português diz amém, o inglês que fala o inglês diz amém, o espanhol que fala o castelhano, o espanhol diz amém, amém, né? E a outra expressão que ela também não muda é a expressão aleluia, é também um termo hebraico, mas ele não muda, ele não tem tradução, ele sempre significa aleluia, glória a Deus. Então não importa se é no Brasil, se é na China, se é no Cazaquistão, se é no Paquistão, não importa, sempre é possível louvar a Deus dizendo amém e dizendo aleluia. É interessante que aparece também em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, que diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho cedo, amém, ora vem Senhor Jesus. E o último texto que aparece a expressão amém, é Apocalipse 22:21, que diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. O livro de Apocalipse, ele termina com a expressão amém, né? Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós, e nós todos digamos amém. Na Assembleia de Deus, nós costumamos fechar o culto com esta expressão, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vós. E aí, quando a gente termina isso, a comunidade, a igreja diz o quê? Amém. Aqui eu gosto do jeito que vocês fazem, vocês cantam a oração do Pai Nosso para abrir o culto e para fechar o culto. É um momento que eu também entendo que é uma identidade dos irmãos, linda, né? Aliás, por sinal, eu gosto muito de ouvi-los cantar e participar com os irmãos, mas quando termina o louvor, aí então fecha-se com um grande amém. A igreja lá no céu, quando encontrar com Cristo, vai poder dizer, cada um de nós, amém, amém e amém. Agora, segundo a Bíblia e segundo a forma como essa expressão é usada na Bíblia, o que significa esse amém? Ou em qual sentido o amém é utilizado na Bíblia? O amém é utilizado na Bíblia em alguns sentidos. Em primeiro lugar, ele é usado para afirmação e concordância. Quando uma pessoa diz a outra, Deus te abençoe, geralmente quando se quer concordar, quando se quer afirmar, quando se quer aceitar aquilo, diz o quê? Amém. E amém, nesse sentido, significa o quê? Assim seja, eu estou concordando. Por isso que quando a gente começa o culto, eu digo assim, a paz do Senhor, irmãos, e os irmãos dizem
amém. Quando um irmão está se despedindo do outro na rua, ele diz assim, Deus te abençoe. Aí o outro fala, vai com Deus. E aí um fala para o outro, amém. E esse amém quer dizer o quê? Quer dizer um aceite, quer dizer um assentimento, quer dizer uma concordância, quer dizer uma vênia, quer dizer uma aceitação. Você está afirmando. Eu digo, Deus te abençoe, você diz, amém. Agora, se eu disser assim, Deus te amaldiçoe, aí você pode dizer amém? Não, por quê? Porque amém quer dizer esta confirmação, esta concordância e esta aceitação. Por isso a gente não pode sair dizendo amém para tudo. Já escutou essa expressão? Não sai dizendo amém para tudo, não. Você tem que colocar a sua opinião e dizer o amém para aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que é honesto, aquilo que vem de Deus. Para estas coisas, nós baixamos a cabeça e dizemos amém, não é verdade? Então, amém é usado para afirmação e concordância. Em segundo lugar, amém na Bíblia é uma expressão de verdade. Amém quer dizer que aquilo que se está ouvindo é uma verdade. Quando você ouve um irmão dizer alguma coisa e que é verdade, você pode confirmar isso dizendo como? Amém. Ele está falando a verdade. É isto mesmo o que ele está dizendo. Aqui não é só a aceitação, aqui é a confirmação de que ele está dizendo é verdade. Vamos dizer que eu digo uma coisa que o Renato falou para mim, e eu pergunto para os irmãos se os irmãos entendem que aquilo é verdade. Se os irmãos entenderem que aquilo que o Renato falou para mim é verdade, como que os irmãos responderão? Amém. Agora, se aquilo que o Renato falou para mim, que eu estou dizendo para os irmãos entenderem que não é verdade, os irmãos não darão um amém, porque o amém, ele também é utilizado na Bíblia como expressão de que é verdade. Isso aí é verdade. É como se você dissesse, eu confirmo esse negócio. É como se você dissesse, eu ratifico esse negócio. É como se você dissesse, eu endosso esse negócio. É como se você dissesse, fica tranquilo, porque eu garanto também a validade, a legitimidade, a realidade, a historicidade, a literalidade, a possibilidade desse negócio. Eu estou dizendo amém. Em Isaías 65:16, esse texto é um texto que fica escondido entre os améns da Bíblia, mas esse texto ele fala que Deus é amém. Deus é chamado, em Isaías 65:16, de o Deus do amém, ou Deus da verdade. No original não está o Deus da verdade, no original está o Deus do amém. Mas para que fique entendido para nós, quer dizer que Deus é o Deus da verdade. Deus não confirma mentira, Deus não confirma fake news, Deus não confirma falaciosidades, Deus não confirma ilações, Deus não confirma diz que me diz, Deus não confirma falatório vazio e barato, mas aquilo que é verdade, Deus diz amém, eu sou Deus da verdade, aleluia. E o povo de Deus também confirma com amém, expressando a concordância de que alguma coisa é verdade. Agora, o amém também é usado como término de orações. Nas escrituras, o amém é frequentemente usado para encerrar clamores, súplicas, dizendo que nós concordamos com aquela oração e que o que falamos é o que queríamos de fato e de verdade dizer. Como é que você fecha a sua oração geralmente? Amém, não é assim? Quando nós temos a chamada oração, aqui vocês oram um pouco diferente. Lá na Assembleia a gente chega, dobra o joelho e fica orando ali, até que um irmão que vai dirigir o culto chegue também, fique orando. Aí quando ele quer terminar a oração, hoje se canta um hino. Aí ele começa cantando um hino, você já entende que a oração encerrou, sim ou não? Mas chega uma hora que ele levanta e diz amém, irmãos, né? Porque é uma forma de encerrar oração. Aqui vocês oram em pé, vocês chegam, já começam a oração, né? No período em pé, tem a oração de joelho, que é a oração de chegada, mas tem a oração que é maior, um pouco mais extensa, que é essa oração em pé. Mas não importa quando vai fechar, como é que ela fecha também com um grande amém. Quando você termina de orar no final do culto, você dá amém. Quando você termina de orar pela oferta, diz amém. Quando você termina de orar pelo pregador, diz amém. Quando você termina de orar, por exemplo, em situações
situações difíceis, como por exemplo, o pastor Tiago foi visitar a mãe do presbítero Renato, ele termina a oração e diz assim, amém. Isso quer dizer o seguinte, Senhor, eu estou terminando a minha oração, mas quer dizer também, Senhor, o Senhor há de fazer e há de conduzir as situações da melhor forma. O Senhor há de conduzir da melhor forma. Em 1 Crônicas 16:36, diz assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo, quando terminou essa expressão, disse amém. Todo o povo disse amém. Outra forma de aplicação e de abordagem do amém é uma forma litúrgica, uma resposta litúrgica. Em muitos casos, o amém é uma resposta litúrgica do povo a uma bênção, a um conselho, a uma orientação ou até a algum projeto da igreja. Vamos dizer que o pastor Douglas vai colocar, não sei exatamente, mas o ar-condicionado aqui na igreja. E aí ele termina e os irmãos dizem o quê? Amém. Quando os irmãos dizem amém, pode preparar, viu? Como é que fala? O carnezinho para cada um, porque está aceitando, tá certo? Né? Você tem que tomar cuidado para que você diz amém, porque você está aceitando, mas isso funciona como mecanismo e resposta litúrgica. Se um pastor quer receber um novo membro, como é que ele diz? Os irmãos querem recebê-lo e como os irmãos dizem? Amém, não é assim? Os irmãos querem, por exemplo, quando tem que desligar alguém, pôr em disciplina, né? Quando tem que fazer isso, a comunidade confirma isso como? Através de um amém. A diferença é que, se o amém é para confirmar coisa boa, é um amém bem vivaz. Agora, se é um amém para confirmar coisa ruim, é um amém mais silencioso. E tem que ser assim mesmo. Quando a gente vai receber alguém que está voltando em comunhão ou chegando, a gente tem que dizer um amém bem altissonante. Mas quando nós vamos colocar um irmão em disciplina, todos nós, a comunidade está também ferida e nós devemos dizer o amém como se fosse uma forma de sussurro, exceto aquele que é um desafeto do irmão que estava torcendo para ele cair e para ser disciplinado, quando vê que ele está caindo, aí fala amém, faz mesmo, Jeová. Mas isso é pouco cristão, isso é pouco evangélico, isso é pouco bíblico, né? Isso é pouco ensinável, porque a Bíblia diz que quem está em pé deve cuidar para que não caia. Se você aponta o seu irmão, uma hora pode ser que você seja apontado. Por isso, a nossa postura deve ser sempre uma postura de ternura, de amor e de misericórdia. E às vezes, quando nós somos os ofendidos, nós precisamos pedir muita graça a Deus para continuar tendo a atitude que Jesus teve diante das situações. Então, o amém aqui, ele é um recurso, ele é uma resposta, ele é um instrumento, ele é um ato litúrgico. Outra coisa, o amém também é uma afirmação de fé e de confirmação profética. Quando você recebe uma palavra profética, como é que você responde ao profeta quando ele termina de profetizar e olha para os seus olhos assim? Como é que você responde para ele? Você responde amém, não é assim? Por quê? Porque ali você está afirmando a fé de que Deus vai fazer aquilo que o profeta falou, não é verdade? Um dia eu estava aqui nessa igreja e quando eu estava saindo, uma irmã me abordou ali na porta ali e me entregou uma palavra profética. Como é que eu terminei? Eu abracei a irmã, agradeci e fechei com um grande amém. E é assim, não importa se você vai receber uma palavra profética no meio do louvor, uma palavra profética através da pregação em si, não importa se você está afirmando a fé e confirmando a fé e a palavra profética, você diz o quê? Amém. É interessante que no livro de Deuteronômio, quando lá no capítulo 27 e o capítulo 28, Moisés escreve a profecia para o povo, o texto diz que a cada sentença que Moisés ia dando, o povo, 3 milhões de pessoas iam respondendo de uma vez só, de uma única vez, amém. O amém pode ser muito forte. Vamos fazer um amém aqui, todos nós juntos, de uma voz só, no 3, bem forte. 1, 2, 3. Amém. Mais uma vez. 1, 2, 3. Amém. Agora imaginem os irmãos, 3 milhões de pessoas confirmando cada versículo do Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28, dizendo um grande amém. E por fim, em sexto e último lugar, o amém na Bíblia, ele é um título de Cristo.
É interessante isso, porque nós já lemos aqui os versículos em que Cristo, ele usa o amém. Já lemos versículos aqui em que o próprio Cristo, ele aplica e ensina-nos a utilizar o amém. Mas João e o apóstolo São Paulo, os dois vão dizer que o amém não é apenas para estes fins que eu já retratei aqui, que é, por exemplo, o fim da concordância, a expressão da verdade, para terminar uma oração, para responder liturgicamente, ou para confirmar uma palavra profética. Não é só para isso. Paulo e João vão dizer que o amém é um título de Cristo. Vão dizer que o amém é uma qualidade de Cristo. Cristo é definido como o amém. Isso é uma expressão, isso é uma titulação, isso é uma insígnia, isso é uma designação, isso é um nome, isso é uma função, isso é uma atividade, isso é uma obra de Cristo. Isso tem a ver com a natureza e com a obra de Cristo. Cristo é o nosso amém. Eu já disse para os irmãos que lá em Isaías 65:16, Deus o Pai aparece como o amém. E aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, o Filho aparece como o amém. O Filho é o amém. E o que significa dizer que Jesus é o amém? Significa basicamente três coisas, e aí eu termino. A primeira delas, dizer que Jesus é o amém, significa dizer que ele é o princípio e o sustentador de toda a criação. Aliás, é isso que João diz. João diz que ele é o princípio da criação de Deus. Ora, alguns irmãos entendem erroneamente essa expressão. E inclusive os TJs e os adventistas imaginam que o fato de Jesus ser colocado aqui como princípio da criação significaria que Jesus foi criado e que Jesus é uma criatura em face do Pai e em face do Espírito Santo. E isso é um entendimento teológico equivocado. Nunca caia nesse engodo, nunca caia nessa falácia. Jesus, ele é incriado, Jesus é autoexistente, Jesus é eterno, mas não só eterno, porque nós também somos eternos. Jesus é sempre eterno, ele sempre existiu. Nunca houve um tempo que Jesus não existiu, nunca houve uma dimensão que Jesus não existiu. Ora, então, o que significa dizer que ele é o princípio da criação? Significa dizer que é ele que vai dando o amém para Deus, quando Deus vai dizendo que vai criar. Quando Deus fala, eu vou criar o sol, Jesus diz o quê? Amém, pode criar. Quando Deus fala, eu vou criar a lua, Jesus diz o quê? Amém, pode criar. Quando ele diz assim, eu vou criar os sistemas planetários, Jesus diz o quê? Amém, pode criar. Quando ele diz assim, eu vou criar as constelações, eu vou criar o universo e os multiversos, o céu cósmico, Jesus fala o quê? Jesus diz, pode criar. Entende? Ele é o princípio da criação. Por quê? Porque Deus, antes de criar, já sabia que a natureza, o cosmos, a criação cairia por causa do pecado. Então Deus só aceitou criar se o filho aceitasse morrer. Por isso que quando Deus vai começar cada coisa, Deus olha para o filho e diz, e aí, você vai mesmo morrer? Você vai mesmo redimir a criação? E qual é a palavra do filho? A palavra do filho é, pode criar, porque não importa o abismo que eles estejam afundados, a minha graça os alcançará, o meu sacrifício os alcançará, e a minha obra redentora os alcançará. Entende? Então ele é o princípio da criação, no sentido de que não haveria criação sem Jesus. Não é assim, tem a criação e depois tem um plano de redenção. Não é assim. É assim, ó, tem o plano de redenção. E porque tem um plano de redenção, que tem a criação. Jesus não é uma alternativa emergencial de Deus. Jesus não é um remédio escapista de Deus. Não! Jesus é a base sobre a qual Deus cria todas as coisas. Não haveria o céu cósmico, não haveria o céu atmosférico, não haveria a fauna, não haveria a flora, não haveria a biodiversidade, os biomas, não existiria o Éden, não existiria o homem, não existiria a igreja, não existiria nada
se Jesus não dissesse, pode criar, pode criar, pode criar, aleluia. Aí alguém diz assim, ora, mas por que ele teve que dizer isso? Porque Deus só criou porque ele aceitou redimir. Deus só criou porque ele aceitou morrer para resgatar. Deus só criou porque ele aceitou oferecer o seu sacrifício para, por meio do seu sacrifício, reconciliar com Deus todas as coisas, todas as coisas e todas as coisas. O apóstolo São Paulo, quando está em Atenas, ele vai pregar o seu sermão e ele vai dizer, em Cristo existimos. O que quer dizer essa expressão, em Cristo existimos? Quer dizer, se a hora que o Pai fosse criar o homem, Jesus olhasse e dissesse assim, pensei melhor e acho melhor não criar, nós não seríamos criados, mas só porque ele foi o amém, e ele disse, pode criar, mas vai cair em pecado, vai cair aqui na lamúria e na lástima do pecado, da desobediência, da injustiça, da imoralidade, da corrupção. Pode criar, por quê? Porque eu descerei, encarnarei, serei levantado na cruz e redimirei a todos os homens. Aleluia, levante a sua mão. Nós só estamos aqui por causa dele, só estamos aqui por causa dele, só estamos aqui por causa dele. Aleluia, levante mais alta a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz e diga obrigado, Jesus. Ele é o amém, no sentido de ser o princípio da criação. Não haveria criação sem ele, não haveria homem sem ele, não haveria mulher, não haveria criança, não haveria mundo, não haveria nada sem ele. É por isso que a Bíblia diz assim, porque dele, por ele, para ele, que são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. É por isso que lá em Apocalipse diz assim, olhando para a sua face, o sol, a lua, as estrelas, o céu e a terra esconderam-se diante dele. Por quê? Porque eles sabem que só subsistem por causa dele, só estão aí por causa dele. Ele é, aleluia, ele é o princípio da criação, não porque ele veio a ser criado, mas é que por meio dele toda a criação passou a existir. Quando ele diz em João 15, sem mim nada podeis fazer, tem irmãos que às vezes não entendem a profundidade disso. Quando ele diz sem mim nada podeis fazer, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, sem mim nada do que existe existiria. Aliás, João disse, né? Ele criou todas as coisas, e se não fosse por ele, se não fosse pelo poder dele, se não fosse pela grandeza dele, se não fosse pela glória dele, se não fosse pela palavra dele, se não fosse pelo aceite dele, pelo assinte dele, pela comprovação dele, se não fosse por ele dizer amém, aleluia, nada estaria aqui. Bendito seja Cristo, o amém, aleluia, para a criação e o surgimento de todas as coisas. Segundo lugar, ele é o amém, porque ele é a verdade absoluta. O título amém indica que Jesus é a verdade final e completa. Ele é o testemunho fiel e verdadeiro. Ele é aquele que revela perfeitamente a verdade de Deus. A verdade de Deus está em Jesus, e ele mesmo se auto-intitula a verdade. Em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí João vai dizer que ele é cheio de duas coisas, cheio de quê? Cheio de graça e cheio também de verdade. Aleluia, a filosofia diz que não há uma verdade absoluta, nós dizemos que existe a verdade absoluta, e nós dizemos que a verdade absoluta não é impalpável, intangível, inosculável, ela não é algo que não se pode ver. A verdade absoluta é uma pessoa. Qual é essa pessoa? A pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Ele é o verdadeiro homem.
Aleluia, suas palavras são as verdadeiras palavras, seus ensinos são os ensinos verdadeiros, seus milagres são milagres verdadeiros, suas promessas são promessas verdadeiras. Ele é a verdade, ele é a verdade, uma verdade universal, uma verdade atemporal, uma verdade de dimensões indizíveis e inigualáveis. Cristo é a verdade. Não existe verdade no homem, não existe verdade pura e simplesmente nos pensamentos. O homem é volúvel, os pensamentos são voláteis, um dia existem, outro dia não existe, a história muda e muda aquele conceito de verdade pura que se tinha, mas Cristo não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem está firmado na verdade de Cristo, levante a sua mão por gentileza. Se você está firmado no pensamento de Cristo, nas palavras de Cristo, no exemplo de Cristo, no poder de Cristo, no cuidado de Cristo, no pastoreio de Cristo, se você está prostrado nos pés de Cristo, você está prostrado diante da absoluta, grandiosa, inexorável, insofismável, inalterável verdade. Ele é a verdade. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, abra a sua boca e diga: só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a verdade. Ele é a verdade, ele é a verdade, aleluia. Ele é a verdade e a vida, ele é, aleluia. Então ele é o amém, porque o amém a gente diz quando está confirmando uma coisa, dizendo que é verdade. Ele que é a verdade, aleluia, glória a Deus. Não é Moisés a verdade, aleluia, não é Elias a verdade, não são os filósofos a verdade. A verdade não está com a sociologia, não está com a filosofia. A verdade não está com a botânica, a verdade não está com o Darwin, a verdade não está na boca dos políticos, a verdade não está nem no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. A verdade não está na nossa mente, porque a nossa mente ela é oscilante, um dia está, outro dia não está. A verdade está em quem? A verdade está em Jesus. Segue Jesus e você seguirá a verdade. Obedeça a Jesus e você obedecerá a verdade. Imita Jesus e você vai imitar a verdade. Aleluia. E a verdade, Paulo diz, nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Cristo é a absoluta verdade, diante da qual todas as demais verdades se calam. Escrevendo aos irmãos de Corinto, certa vez Paulo vai dizer: há muitas vozes, mas existe uma voz que é soberana, que é poderosa e gloriosa, que quando ela se ergue, todos na plenária abaixam suas cabeças para ouvir a poderosa voz da verdade, a verdade de Deus, a verdade de Cristo, a verdade da palavra. Cristo é o amém, porque ele é a verdade. Só ele pode dizer: assim seja, assim seja. É por isso que nós não podemos crer em outra coisa senão na palavra de Cristo. Vamos dizer que uma pessoa esteja desenganada pelos médicos. A junta médica multidisciplinar emita um laudo dizendo que a pessoa só tem 3 dias de vida. Digamos, os tratamentos, os remédios, os procedimentos cirúrgicos, todos emitam laudos dizendo que a pessoa só tem 3 dias de vida. Aí você pega aquela verdade, porque é uma verdade, sim ou não? Produzida pelos médicos que estudaram 6 anos, depois foram fazer residência, depois foram fazer especializações, tem pelo menos 20 anos de estudo ali. Então eles estão colocando tudo que eles sabem ali, e aquela verdade para eles é uma verdade perene, é uma verdade absoluta, é uma verdade sacramentada. Mas aí você é crente, Uramachura Bacandaramai. Você é crente. Aí o que você faz? Você pega aquela verdade e traz na sua bolsa aqui para a igreja, aleluia. E quando o pastor vai orar, você coloca a mão sobre aquela verdade, ou você traz aquela verdade ao seu coração e você submete a Jesus. Se Jesus disser para os médicos, é assim mesmo, acontece. Mas se Jesus disser, eu vou contrariar a medicina, aleluia, eu vou fazer um milagre para manifestar a minha glória, eu vou cortar aquilo que é natural, eu vou mudar aquilo que foi dito, eu vou agir milagrosamente, aleluia. Qual verdade prevalece? A verdade da equipe multidisciplinar do Einstein ou a verdade que sai da boca de Cristo? É a verdade que sai da boca de Cristo. Você já teve algum milagre assim?
na sua vida, que todo mundo dizia assim, isso aí não vai dar certo, e você colocou diante de Cristo, Cristo falou assim, deixa comigo. Aleluia, você já teve esse milagre assim, sim ou não? Então você sabe em que sentido Jesus é a verdade. A palavra dele é a verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. A verdade de Cristo é a verdade que prevalece. Já viu aquela pessoa que o pai diz, não vai dar certo, a mãe diz, não vai dar certo, os amigos dizem, esse daí é um zero à esquerda. Já ouviram essa expressão, sim ou não? Já viu, todo mundo diz assim, não dá certo. Os professores dizem, pelo amor de Deus, vamos nos livrar desse sujeito logo. A sociedade diz, a Secretaria de Segurança do Estado diz, o direito diz, o juiz diz, a defensoria diz, o Ministério Público diz, os sociólogos dizem, o psicólogo diz, o psiquiatra diz, todo mundo diz. Aí a pessoa um dia vem aqui na igreja ouvir a palavra de Jesus. E aí Jesus olha para ela e diz assim, você, rapaz, está desenganado por muita gente. Mas estas verdades aí são meia-verdades. Eu vou dar a verdade para você, eu vou transformar a sua vida. Alamachurabai. Eu vou mudar a sua história. Eu vou reconstruir seus dias. Eu vou fazer um milagre. Aleluia. Quantos podem levantar a mão, por gentileza? Levantar a face. Levantar a voz, abrir a boca e dar uma palavra de adoração ao Senhor. Ele é a verdade absoluta. Aleluia. Pega na mão desse gentil irmão que está aí do seu lado. Se você puder olhar no olho dele ou dela, dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não pertence a nenhuma dessas classes, olha para esse irmão e diz para ele, aguarda sempre a palavra de Jesus. Só depois você está liberado para tirar suas conclusões. Aguarda a verdade de Jesus. 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 Fica de pé no seu lugar. Diante da verdade de Jesus, todas as demais verdades se calam. Todas as demais verdades se silenciam para ouvir a voz majoritária, a voz de autoridade e de poder de Deus. Ele é o Amém, porque por Ele todas as coisas foram criadas, e Ele é o Amém, porque Ele é a absoluta verdade. Eu descanso na verdade que é Jesus. Eu não sei o que você anda ouvindo das circunstâncias, eu não sei o que você anda ouvindo dos seus problemas e dos seus dilemas, mas eu quero dizer para você que você não pode ignorar a voz de Jesus. No Salmo 29 diz assim, a voz do Senhor, ela é a voz mais poderosa do que a voz das muitas águas. Quando Ele falou, os mares calaram e se silenciaram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Milton estava botando a banca agora porque não encontrou Jesus no caminho dele. Porque ele, nervoso, vociferante como ele era, voraz como ele foi, ele só fez o que fez porque não encontrou o homem Jesus, que acordou do barco, meio assim, dormindo, levantou uma voz. Quando você acorda, sua voz está forte ou sua voz está meio trêmula assim? Está meio embargada, não é assim? Mas Jesus levantou e disse com voz perene, mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. E o vento acalmou, o Milton descansou. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque a voz dele é mais poderosa do que a voz de muitas águas. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está me dizendo, eu não desenganei ainda, eu não dei o diagnóstico ainda. Não baixe a guarda, não desanima o seu coração, e aguarda a minha palavra. Aguarda a minha palavra. Aguarda a minha palavra. Aguarda a minha palavra. Quantos recebem, levante as mãos, por gentileza. Levante a face, por gentileza. Levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uramachurabai. Lema canto keteremachurabai. Aleluia. A verdade dele é a verdade absoluta. A verdade dele é a verdade, aleluia, que não se dobra, que não se inclina, que não negocia,
que não deita, que não se prostra, é a verdade dele. Aleluias, aleluias, aleluias. No seu ministério você fica querendo saber o que os homens vão dizer. Eu convido você a mudar um pouco, a crescer um pouco, a evoluir um pouco e querer saber o que Jesus acha e o que Jesus disse. Porque no fundo, no final de todas as coisas, aleluia, a vontade que prevalece, a verdade que prevalece é a verdade de Jesus. Na sua vida profissional, eu sei que você ouve muita gente, mas antes de ouvir todas essas pessoas, eu quero te desafiar a ouvir Jesus e dizer: Senhor, diga sobre a minha vida profissional. No seu casamento, eu sei que você ouve sua amiga, seu amigo, você ouve seu colega, ouve seu pai, ouve sua mãe, mas antes de você ouvir o advogado, o juiz, o Ministério Público, o defensor público, o magistrado, lá o desembargador, o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, você deve olhar e dizer assim: antes de ouvir qualquer dessas vozes, eu quero ouvir a voz de Jesus. É a voz de Jesus que nos importa. É a voz de Jesus que nós perseguimos. É a voz de Jesus que queremos ouvir. Fala, Senhor, conosco através da sua palavra. Fala conosco através da sua palavra. Você pode pegar na mão desse irmão que está aí do seu lado, aleluia, e levantar a mão dele como se levanta a mão de um campeão. Lamachurabai. Aleluia. Diga essa mensagem para ele. Diga: quem dá a última palavra para você é Jesus. Não esqueça disso. Quem dá a última palavra é Jesus. Quem dá a última palavra é Jesus. É Jesus. Ele que dá a última palavra. Às vezes os demônios querem levar a honra. Jesus não dá a honra dele para demônio. Às vezes os homens querem levar a honra. Jesus não dá. Jesus, a vontade que prevalece é a minha. E a minha vontade é boa. A minha vontade é perfeita. E a minha vontade é agradável, diz o Senhor. Enquanto pastor Tiago ora aqui, aliás, canta aqui, eu queria orar por você. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente, aleluia, Jesus não deu a palavra final ainda, então você não vai fazer nada. Você vai aguardar em Jesus e Ele vai liberar a palavra poderosa dele sobre a tua vida.